essa paisagem aqui hoje, não imagina quanta história essas ruas e esse cenário guardam em sua memória. Esse local guarda as histórias dos quilombos, símbolos da resistência negra, que ainda existem e resistem em nossa cidade. No episódio de Memórias Santistas de hoje, vamos conhecer as histórias de um povo que se uniu para lutar contra a escravização. Nossa viagem começa aqui, neste solo que um dia foi um quilombo muito importante para Santos, o Quilombo do Pai Felipe. E por esse som, acho que já deu para perceber que hoje temos convidados muito especiais. Augusta é guia de turismo especializada em cultura negra e hoje vai acompanhar a gente nessa jornada. Augusta, onde nós estamos? Nós estamos onde existiu o Quilombo do Pai Felipe, no século XIX, um local assim de muita importância para a história da população negra, porque aqui carrega muita energia cultural, histórica. O Pai Felipe, ele era um africano da nação Nagô. Ele chega aqui num período mais para o final do século XIX, na época em que existia uma força muito grande do abolicionismo na cidade de Santos e ele é trazido para cá pelo próprio Quintino de Lacerda, do Quilombo do Jabaquara, que o Quilombo tinha acabado de ser constituído. Mas ele escolhe, como ele era um líder nato, ele opta para organizar o seu próprio Quilombo. E aqui ele preserva a cultura africana. Aqui nesse Quilombo era um local de batuque, de danças, né, nas horas de folga dos quilombolas. E os quilombolas aqui do Pai Felipe, eles trabalhavam no corte de madeira para construção civil e para lenha fornecer para a cidade. Infelizmente não tem nada da época do Quilombo. Essa parte toda já é mais recente? Já é da época da construção da garagem dos bondes, né? Quando os bondes começam a circular aqui na região, pela na costa até a praia. Então aqui foi construída a garagem e tudo que tinha aqui sobre o Quilombo passou a não existir mais. O Pai Felipe, ele é considerado o precursor do samba na cidade de Santos. Foi aqui que começaram as danças, o batuque, o tipo de dança que era desenvolvida aqui pelos quilombolas era uma dança muito parecida com o samba, então ele se tornou o precursor do samba. Esse quilombo tem sua importância cultural porque registra a história do negro aqui, assim, história de insurgência, conta para Santos que aqui foi um território também de escravidão, mas também foi um território de luta pela liberdade. Sem os batuques que chegaram de África, não haveria carnaval. E hoje o que se faz na avenida, o que se faz no carnaval, é justamente aquilo que foi aprendido com os ancestrais. Então esses batuques, eles vão se transformando, vão se modernizando, ganham outras letras, mas a gente segue fazendo algo muito parecido com o que os nossos ancestrais faziam. Se você também ama carnaval, a partir de agora vai sempre se lembrar que aqui em Santos, o Quilombo do Pai Felipe teve forte influência nessa expressão cultural. Esse quilombo, ele, diferente do quilombo de Jabaquara, ele se mostrou de uma outra forma. O Jabaquara tinha uma construção tutelada e tudo mais. Aqui foi um quilombo fundado a partir de gente que não estava gostando dessa tutela. Então, quando o Pai Felipe veio para cá, para a Baixada, ele olhou aquilo e falou, não, vou fundar o meu, porque meu povo precisa de liberdade, manter os seus fazeres, seus trabalhos da sua maneira. Então aqui ele demonstra que o negro pode ser gestor de si mesmo, gestor de si próprio, então aqui foi um espaço de resistência. E para o caminho da liberdade será muito importante. Augusta tem um trabalho muito importante em Santos. Ela é responsável por realizar um passeio chamado Afrotour e vai nos explicar como funciona. Então eu trabalho com afroturismo. O afroturismo é um segmento do turismo que ele está assim, em crescimento desde 2017. Vem crescendo em todo o Brasil. Então hoje existem vários grupos atuando dessa forma e o nosso papel é fazer a pesquisa, o resgate da história, dessas histórias que são muito invisibilizadas, que praticamente as pessoas convivem numa cidade e desconhecem
essas histórias. Então a gente vai fazer um levantamento dessas histórias, aí monta esses roteiros, apresenta, né, leva as pessoas para poder estar no local e aí a gente faz as narrativas, conta, fala dos personagens, fala dos fatos ocorridos naquele local. Além do quilombo do Pai Felipe, Santos abrigou muitos outros quilombos que eram destino de rotas de fuga de pessoas escravizadas de todo o estado de São Paulo. O Quilombo do Jabaquara, ele foi fundado em 1882 e ele foi pensado pelos abolicionistas de Santos, porque naquela ocasião a cidade ela tinha um número muito grande de pessoas negras que chegavam fugidas das fazendas, da capital, e eram em torno de 5.000 pessoas que ficavam pelo centro histórico, onde a cidade existia, né, no centro histórico, e essas pessoas ficavam pelas ruas, sem ocupação. Os abolicionistas pensaram em constituir um local onde abrigar essas pessoas. Aí essas pessoas são trazidas para cá e o Quintino de Lacerda, ele foi escolhido para chefiar esse quilombo. Os quilombos não desafiaram apenas a escravidão, eles também preservaram e celebraram a herança cultural africana e foram muito importantes para a construção das identidades de Santos até os dias de hoje. Uma pessoa muito importante naquela época foi Maria Patrícia, uma mulher negra, parteira e que ajudou muitas pessoas aqui a nascerem. Hoje Santos tem uma rua e uma escola com o nome dela. Vocês já ouviram falar? Maria Patrícia Fogaça, ela foi uma mulher negra que nasceu em 1838 e ela, na juventude, por volta dos seus 19 anos, ela começa a trabalhar como parteira e as pessoas da cidade passam assim, tem muita confiança no trabalho dela e ela foi responsável para trazer, né, a vida muitos santistas. Hoje aprendemos a preservar e honrar a memória dessas pessoas que resistiram e lutaram pela liberdade. Se você ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre os quilombos aqui de Santos, venha fazer uma visita e se surpreender. Até a próxima!